Se alguém de vós tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, empresta 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos, não posso me levantar para dar os pães? Eu declaro a vós, mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: ouçam, peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele de que pede, recebe, quem procura, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe dá uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai dar um escorpião? Se vós, que sois maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai do céu, Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Talvez por nome, a maioria não conhecesse essa parábola do amigo importuno. Mas quem que já foi a alguma instituição religiosa que nunca ouviu essas frases? Todo aquele que pede será dado, a quem bater-se, abrir-se-á. Jesus proferiu essa parábola após ensinar, por pedido dos próprios discípulos, a orar. Os discípulos pediram a ele. Em Lucas 1-4 é citada essa passagem. Lucas narra que os discípulos que seguiam Jesus pediram a ele, depois de mais uma retirada sua para adoração e meditação: Mestre, ensina-nos a orar. E o que ele fez? Ensinou a oração do Pai Nosso. E aí ele ensinou para os discípulos a oração do Pai Nosso. Ensinou-nos a chamar Deus de Pai. E ensinou a forma correta de pedir. E o que acontece? No final da parábola ele diz que a todo aquele que pedir será dado. Mas eu peço que levante a mão aqui alguém que já não orou, não rezou por alguma coisa, não pediu alguma coisa, que não aconteceu conforme queria, conforme pediu a Deus. E aí gera uma estranheza quando a gente vê essas palavras no Evangelho, Jesus dizendo, afirmando que todo aquele que bate será aberto, que pedir, dar-vos-á. Será que vai dar mesmo? Mas será que é porque a gente não sabe pedir? Ou será que Deus é ruim? Deus nega as coisas pra gente? Jesus afirmou que não. E aqui, quando ele ensinou os discípulos a orar, tem uma frase no Pai Nosso que não raro a gente passa meio depressa, assim, reza meio depressa. Eu mesmo, várias vezes, não presto atenção quando reza. Que ele diz para a gente chamar Deus de Pai e depois para pedir que faça-se na terra como no céu. Dá para a gente pôr o nosso de cada dia, mas também para a gente dizer e pedir a Deus que seja feita a vontade dele. E aí é que está o problema. A gente ora tanto pela gente, quanto em intercessão, porque aqui quando ele relata do amigo que bate a porta do outro, pedindo pão porque um outro amigo lhe visitaria, ele está se referindo à oração intercessória. Ele está dizendo para a gente, olha, temos que rezar uns pelos outros. Mas e quantas vezes a gente reza pelo irmão, mas pedindo que faça a nossa vontade, não que Deus faça a vontade dele, ou que seja melhor para o nosso irmão? Quem nunca rezou pela cura de alguém que amava, de alguém conhecido, mas sem parar para ouvir o coração, pedindo a Deus que seja feita a vontade dele, sem saber se é a cura, se é a recuperação da saúde?
era da vontade de Deus, era o melhor para a pessoa. Eu falo para vocês porque isso já aconteceu comigo. Na minha família aconteceu um exemplo desse. Uma tia minha, seu irmão sofreu um acidente de moto muito sério. E toda a cidade praticamente, porque ela é muito praticante dentro da igreja católica, toda a igreja, todos os grupos de orações da igreja, todo mundo se uniu em intercessão, em pedido e rezando pelo irmão dela. E ela pedia, clamava nos cercos de oração que faziam, né, para que Deus devolvesse o irmão dela, e Deus devolveu. E ele está até hoje, mais de 20 anos, em estado vegetativo. Precisa de sonda para se alimentar, precisa de fisioterapeuta, enfermagem constante, não mexe, não fala. E aí? Será que Deus ouviu? Mas eu já ouvi mais de uma vez da boca dela e de outros familiares amigos, não era isso que a gente queria. Então, às vezes, a gente ora sem nem mesmo saber o que a gente quer. E aí, às vezes, Deus atende e a gente fala, mas não era isso que eu queria. Mas foi o que você pediu. E Jesus disse, Deus não vai dar uma pedra e pedir um pão. Só que a gente esquece que Deus dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. A vontade do Pai é que a gente seja melhor, é que a gente evolua. E vamos ser sinceros, é difícil a gente evoluir quando está tudo bem, né? Quando está tudo nos conforme, quando está tudo direitinho. Quando a gente está na zona de conforto, a gente não evolui. Muito difícil. A gente geralmente estagna. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber para orar, ainda que seja oração do Pai Nosso, uma oração conhecida, com fórmula da Bíblia, a gente tem que refletir cada palavra, cada frase que a gente está dizendo, se aquilo é realmente do coração. Cada oração nós temos que nos colocar à disposição de aceitar e acolher a vontade do Pai sobre nossas vidas. A questão é que, não raro, a gente quer que a nossa vontade seja colocada no coração do Pai. Que Ele atenda a nossa vontade, não que seja feito como a vontade dele. Principalmente quando estamos orando em favor de outros. A gente às vezes não faz ideia de qual a necessidade daquele espírito, de qual o compromisso reencarnatório dele. E aí a gente ora conforme a nossa vontade, conforme o nosso apego, porque a gente muitas vezes não é amor, é apego. Nós nunca nos preparamos para a dificuldade, para a dor, para a perda. E aí, quando um ente querido, um amigo, um familiar está passando por uma dificuldade, uma doença, uma dificuldade financeira, emocional, a gente quer que aquilo sane, pare na hora, mas não sabe se aquilo é o melhor para ele. Porque às vezes a necessidade reencarnatória é passar por aquilo, é burilar o seu espírito ali, desenvolver as suas virtudes na dor, na dificuldade, em vez de ombrearmos, auxiliarmos, rezamos a Deus, colocamos o joelho no chão, no jargão religioso, e pedimos a Deus que tire a dificuldade, tire a dor do outro, em vez de pedirmos sabedoria para auxiliá-lo, pedirmos resiliência para quem está passando pela dificuldade. E aí, quando o milagre não acontece, bem no jargão religioso, quando o milagre não acontece, a gente, será que Deus me esqueceu? Ou então o fulano está com muita dívida, ou eu estou com muita dívida, começa a se culpar, a se punir, em vez de simplesmente refletir o que essa situação tem para me ensinar. A oração intercessória é extremamente
orarmos sempre para que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas e daqueles que amamos. Nunca pedimos a Deus que resolva para o outro, mas que o auxilie a resolver, a encontrar a solução, que lhe dê um entendimento, um amparo, um esclarecimento. Porque é muito fácil querer a solução como mágica, e aí isso não acontece, dizendo então, porque tem muita dívida, então é um castigo. Deus não castiga. Jesus foi muito claro. Deus não dá uma cobra para quem pede um peixe. Só que às vezes o momento não é de que recebamos um peixe. Às vezes no momento precisamos matar aquela cobra mesmo, enfrentar aquela dificuldade. Porque o caminho nos levou até ali, as nossas imperfeições morais nos levaram até aquela cobra. Figurativamente, tá? Mas a gente tem que ser matando as cobras. Mas cada dificuldade no nosso caminho é uma oportunidade de nos melhorarmos, é uma oportunidade de olhar ao lado, ver quem está nos apoiando, nos auxiliando, nos dando um abraço, uma palavra de aconchego, de carinho, quem está orando por nós. E assim nos reabastecermos de fé, de coragem, de ânimo e seguir em frente. Ainda e apesar da dificuldade. Porque se cada vez que orássemos, Deus resolvesse tudo para a gente, tirasse todas as dificuldades da nossa vida, que resultado teria a nossa encarnação? Para que reencarnar? Então, quando Jesus disse que a todo mundo que pede será dado, não necessariamente será dado o que a gente quer, mas será dado o que a gente precisa. Às vezes não será concedido do lado da forma que a gente quer, mas será concedido a coragem, a fé, a esperança, a resignação para seguir em frente apesar da dificuldade, apesar do problema. Outra coisa que eu queria ressaltar é, eu gosto muito, pela minha formação católica, de ler a Bíblia, de estar em contato com os textos do Evangelho. E eu não sei se vocês já repararam, mas em diversas passagens, Jesus sempre se refere a um amigo. Alguém faz algo para um amigo que fez para o outro. Jesus fala aos discípulos, não mais chama de discípulos, mas de amigos. Porque a amizade, naquele tempo e hoje em dia, a amizade verdadeira, ela é mais forte, mais significativa do que o parentesco. Porque ela é uma escolha. Então, quando ele diz um amigo, se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurar à meia-noite, quer dizer, para que a gente olhe para Deus como pai, como amigo. Quando a gente vai, por que meia-noite ele usa essa palavra, essa expressão? Porque é um horário mais inusitado para se procurar alguém para pedir ajuda. Até hoje, se alguém bate na sua porta meia-noite, o que você vai pensar? Quando você vai ansiar? Uma coisa boa não é. Então ele usou esse termo como expressão da hora do desespero, né, da necessidade. Para deixar bem claro que Deus não vira as costas para ninguém que precisa. Para que ninguém se sinta desamparado ao fazer uma oração e se a resposta não chegar da forma que espera. Porque Deus não dá algo que vai te prejudicar. Alguém aqui já orou para ganhar na Mega Sena, na Loto Fácil? Não fazer passar vergonha. Mas enfim, o marido, por exemplo, disse que já orou para ganhar na Mega Sena na Loto Fácil. Já pediu ajuda. Quem já não pediu uma ajuda para, às vezes, né, ganhar algum valor a mais, ganhar um prêmio, algo que pudesse mudar a sua vida? E aí, não aconteceu, né, amor?
te atender? Não, ele é pai. Só que ele sabe que provavelmente para o caminho do Cid Rock não vai ser bom ficar milionário na Mega Sena. Porque a gente sabe que a prova da riqueza, isso é dito no livro dos Espíritos, é mais difícil do que a prova da necessidade. Então é importante que ao orarmos, que ao pedirmos algo ao Pai, saibamos pedir. Reflitamos se estamos orando, pedindo alguma coisa para o nosso ego, para nos satisfazer, o nosso ego, o nosso sentimento materialista, ou se é algo que vai nos auxiliar na nossa caminhada de evolução, se vai nos auxiliar realmente a sermos uma pessoa melhor. Será que isso que eu estou pedindo a Deus? Eu quero um emprego novo, melhor, ganhar mais. Será que o emprego naquele lugar que você está querendo vai ser melhor para você? Será que é um bom lugar de trabalhar? Será que vai te despertar bons sentimentos ou vai ser uma influência ruim na sua vida? Será que pode te colocar em situações que vão complicar seu aperfeiçoamento moral? E a gente não pensa nisso. A gente é imediatista, pensa no material. Não, eu quero aquele tal lugar para morar é melhor, eu quero morar naquele lugar, naquela cidade, naquele bairro, e não pensa se aquilo vai ser realmente bom. E aí, se não acontece, Deus não quis, foi porque Deus não quis, foi a vontade, Deus não quis. Não é simplesmente Deus não quis, como se Deus fosse uma criança birrenta que, pro Cid eu quero, para ele eu quero outra, só porque eu quero, capricho. Não. É porque ele sabe o que é melhor para o Islã, para o Cid, para Ariel, todo mundo. Só que a gente reza, ora, mas não se coloca na mão de Deus. Não se coloca de verdade em posição de aceitar a vontade de Deus na nossa vida. A gente não tem humildade para proferir uma oração do Pai Nosso e quando dizer que seja feita a vossa vontade, dizer isso de verdade, de coração, com humildade, desnudar o coração, que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a sua. E eu posso dizer para vocês com sinceridade, eu me recordo firmemente, eu digo para vocês sem medo, que somente em 2 ocasiões eu fiz essa oração com tanta sinceridade de propósito, nessa frase que eu nunca mais me esqueci. Foi quando meu filho estava na UTI e quando a minha mãe estava na mesma situação. Mas eu vou dizer bem a verdade para vocês. É lógico que quando meu filho estava na UTI, quando minha mãe estava na UTI, minha vontade era que os dois se recuperassem. Meu filho recebeu essa graça. E quando foi a minha mãe, eu rezei, faça a sua vontade, mas no fundo, eu queria que fosse feita a minha vontade. E quando não foi feito, eu acho que eu só não pirei, vamos dizer assim, não me revoltei com Deus, porque eu tive uma família muito forte ao meu lado, um marido que me chamou a razão. Opa, peraí, não foi assim que você rezou. Você mesmo disse que não queria ela de qualquer jeito aqui, que era para Deus fazer a vontade dele. Porque eu queria abandonar tudo. Eu era católica praticante, catequista, de tudo, e eu queria virar as costas para Deus. Não, Deus não me atendeu, não é assim, jogar tudo para o alto, está errado. Mas Ele é um Pai tão amoroso e tão bom, que Ele colocou no meu caminho uma prima, um marido, que tiveram a sensatez de me chamar e falar: olha, é o seu sofrimento falando, é a sua dor falando com você. Tenho certeza que você acredita em Deus, que você tem fé, que não é isso que você quer, virar as costas para Ele. E quantas vezes agimos assim, como criança mimada? Deus não me atendeu, foi assim. Eu pedi tanto, eu rezei tanto, eu orei tanto, fiz intenção
meditação, de oração. Eu fui no centro toda semana, tomei paz toda semana. Eu pus meu nome nos cadernos de oração e nada aconteceu. Será que nada aconteceu ou não aconteceu o que você queria que acontecesse? Porque Deus está o tempo todo agindo. Quando a gente vem para cá procurar ajuda para alguém, uma intercessão, eu vou lá pedir por um familiar, será que não é a forma de Deus te trazer para te ajudar? E a gente está só querendo barganhar com Deus, aí eu não recebi o que eu quero, então eu vou embora. Não persiste e entender o que está encontrando aqui nessa porta que se abriu, que a porta abriu. Você foi recebido na casa espírita, na igreja, no grupo que você procurou. Mas aí o milagre não aconteceu, eu viro as costas, eu emburro, bato o pé, Deus me ouviu, Deus não me atendeu, não aconteceu como eu queria. Mas a porta se abriu. Se abriu para amigos que te acolheram, para uma religião que te acolheu, para a família que te acolheu. Mas a gente só quer o venha nova, a gente só quer o milagre. A gente só queria como o amigo da parábola que não queria o pão. O outro amigo levantou para dar o pão, aí eu fico nervoso. A gente tem que ter olhos de ver. A gente tem que parar para observar o que está acontecendo. Não é necessariamente o que eu quero, mas o que Deus está me mostrando. Qual é essa porta que Deus está abrindo para mim? Qual é esse pão que Deus está me oferecendo? É o pão, às vezes, da oração, é o pão do trabalho bem, é um outro caminho que às vezes está se abrindo. Só que depende da gente também enxergar e aceitar. Como Jesus exclama no final da parábola, Deus não erra. Deus não dá uma coisa para quem pediu, mas Ele dá o que é necessário. Então precisamos ter discernimento. Primeira coisa para a oração, que é muito importante. A gente buscar o discernimento do que estamos pedindo a Deus. Eu preciso, vai ser bom para mim. Não fala que eu mereço, gente, porque Deus não olha o nosso merecimento, nós geralmente temos pouco. Mas Ele olha o que a gente precisa de verdade, o que vai ser bom para a nossa caminhada. Então, toda vez que a gente orar por nós ou pelos nossos, que saibamos interceder e nos colocar realmente às mãos de Deus, colocar nas mãos dele, colocar de coração a vontade de aceitar, a disponibilidade de aceitar a vontade de Deus em nossa vida, ainda que ela não seja nossa. E é muito difícil isso. Mas se a gente praticar um pouquinho, é possível a gente conseguir. Mesmo que às vezes a gente fica ali um pouco na dúvida, nas incertezas, a gente pode ter incerteza de tudo nessa vida, menos do amor de Deus. E Ele nos ama tão profundamente que Ele fez um trabalho imenso para mandar o seu Filho nos trazer essas mensagens tão valiosas. Deus moveu muito para mandar Jesus para nós. E Jesus nos trouxe essas diversas lições valiosíssimas. E a gente teima, insiste em não crer totalmente no amor de Deus. Porque a gente olha o amor de Deus como nosso, que é condicional.
A gente não tem essa capacidade de desapontar Deus, porque Ele nos criou. Ele já nos vê evoluídos, ou como anjos, como diz a Bíblia. Ele já nos vê lá na frente como seres perfeitos. Ele enxerga onde nós podemos chegar. Mas nós estamos aqui insistindo em tentar barganhar com Deus. Ai, não, eu estou fazendo tal coisa, talvez se eu fizer uma caridade. Não, gente, fazer a caridade é muito importante. Muito, muito, muito. Mas ela tem que ser feita de coração, de boa vontade e sem interesse. Aí, mas eu fui lá, eu fiz caridade, eu trabalhei no bazar, eu fiz tal coisa, eu dei isso, dei aquilo, ajudei uma instituição, uma família, sei lá, que na hora que eu precisei, Deus não me atendeu. Porque nós não estamos na infância, é coisa de criança. Mas eu fiz, eu tenho uma filha que é assim, mãe, eu fiz já minhas tarefas, posso pegar o celular? Isso é coisa de criança. Mas eu faço tudo, minhas obrigações, eu vou no centro, eu assisto palestra, eu leio, eu tomo passe, eu participo do estudo, mas eu orei para tal coisa, Deus não me atendeu. Será que a gente está fazendo para nós, para nossa melhora, ou a gente está barganhando com Deus? Deus não barganha. Se Ele não fez, é porque talvez a pessoa por que você pediu não precisava daquilo que você pediu, ou não era para acontecer aquilo que você pediu. Talvez você não estivesse preparado para receber o benefício que você pediu, como no caso que eu citei da minha ceia. Mas a gente não pensa isso. A gente não está na infância espiritual, não está aquelas crianças mimadas. Eu rezo tanto, mas eu fico doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se fosse contabilizar, né, vamos Zilmar, problema de saúde, para fugir no centro, não trabalhar. Isso não quer dizer que Deus não te ama, que Deus não está ouvindo suas orações. Isso só quer dizer que se você ainda está conseguindo, apesar dos problemas e das dificuldades, continuar a sua encarnação, cumprir alguns dos seus compromissos, é justamente contrário, porque Ele está ouvindo as suas orações, é porque Ele está te auxiliando, é porque Ele está te fornecendo todas as bênçãos necessárias para que você continue, apesar dos obstáculos. O atendimento às nossas orações, seja para nós ou intercessão pelos nossos, não é somente o milagre ou a graça da cura, do bem material, da resolução dos problemas. É a força, a determinação, o ânimo de continuar o caminho, apesar dos problemas. É o que eu queria deixar para vocês com essa parábola de hoje. Que vocês sempre possam refletir isso. Pode não ser exatamente o que eu pedi, mas o que Deus me deu é o que eu precisava.